Pessoal, vamos começar agora a segunda parte da nossa tratativa sobre aposentadoria por idade. Essa é a última, a híbrida. Falamos na primeira parte da aposentadoria híbrida do tempo rural, ou urbano, ou vice-versa. Falamos dos documentos, né? Paramos até aqui, nessa página aqui, ó. Documentos para a concessão da aposentadoria, né? Trabalhos rurais e urbanos, a lista de documentos, falamos da carteira de trabalho e previdência social, documento fundamental. O outro documento fundamental é o CNIS, né? Cadastro Nacional de Informações Sociais, atualizado. Falei até que o profissional da advocacia previdenciária que vai fazer todo esse levantamento aí, né? Porque o segurado e o atendente do INSS lá vai contar o que tiver lá. De repente tem pessoas que têm 2 CNIs, né? Ou tem algum erro no CNIs, ok? Então, no planejamento previdenciário, o profissional, né, da advocacia previdenciária, o advogado, a advogada, vai detectar esses problemas aí. Quando você vai fazer o planejamento previdenciário, esse levantamento aí da vida do trabalhador, do segurado, o profissional previdenciarista ali vai analisar tudo ali. Vai afinar todos os documentos para que hoje, antigamente levava na pastinha lá, né, na agência, hoje em dia nem precisa, a não ser certos interiores aí. Hoje em dia é tudo pelo computador, né? Vai escaneando ali em PDF, vai mandando, ok? Então, paramos aqui, né? Caso você verifique qualquer erro em seu CNIS, será necessário fazer as correções, ok? Em relação ao trabalhador rural, vai depender da categoria que o segurado exercia a sua atividade. Se for empregado rural, contribuinte individual ou trabalhador avulso, os documentos serão os mesmos dos trabalhos urbanos, tá? Se o trabalhador rural era segurado especial, há uma documentação adicional, até porque ele trabalha para sua subsistência. O segurado especial é aquele que, individualmente ou em regime de economia familiar, com a sua esposa, né, sua companheira e seus filhos, exerce suas atividades laborais, né, seus trabalhos na área rural, sem vínculo de emprego, que sua subsistência é através destas atividades. Veja: produtor rural, pescador artesanal, indígena, seringueiro, extrativista vegetal, membros da família do segurado especial que ajudam nas atividades acima. Esposa, cônjuge, né? No caso, cônjuge, companheira, né? E filhos. Todos esses tipos de segurados, produtor rural, pescador artesanal, indígena, seringueiro, extrativista vegetal, são considerados o quê? Segurados especiais. É necessário comprovar essa condição de atividade laboral através de uma autodeclaração, que antes da reforma da Previdência era o sindicato que fornecia, e hoje é o próprio segurado que faz isso lá no meu INSS, tem lá a autodeclaração. Claro que não é uma para todos, cada um, né, produtor rural tem um, pescador tem outro, são categorias diferentes. Documentos para confirmar a autodeclaração do segurado: contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural, declaração fundamentada de sindicato que represente o trabalhador rural ou, quando for o caso, de sindicato ou colônia de pescadores, desde que homologada pelo Instituto Nacional de Seguro Social, melhor dizendo, INSS, comprovante de cadastro do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, no caso de produtores em regime de economia familiar, bloco de notas do produto rural, notas fiscais de entrada de mercadorias, tá? Documentos fiscais relativos à entrega de produção rural, à cooperativa agrícola, comprovante de recolhimento de contribuição à Previdência Social, cópia de declaração de imposto de renda, tá? Proveniente de comercialização de produto rural, produção rural, licença de ocupação ou permissão otorgada pelo INCRA. Por que tem vários documentos? Porque você trabalhei na roça há muito tempo, tá? E agora estou na cidade também, aí quer dizer, pô, vamos pesquisar aqui, né?
se tem esses documentos aí. O senhor lembra se eu tenho? Ah, tem sim, que eu vendi, meu pai vendeu. Enfim, vamos tentar fazer um levantamento, porque a relação é grande. Esses comprovantes ajudarão a ter seu tempo de trabalho na zona rural como segurado especial, reconhecido de forma mais rápida, mais célere, mais ágil pelo INSS. Agora veja, importante, para as atividades rurais dos segurados especiais exercidas antes de 31/10/91, o segurado deve demonstrar somente que realizava tais atividades, não precisando demonstrar contribuição ao INSS. De fato, à Previdência. Tá? Não precisava demonstrar que pagava e tal. Zero estresse. Agora, após dessa data, 31/10/91, aí sim, o segurado especial contribuirá para o INSS de forma indireta, com alíquotas de contribuição que incidem sobre a venda de produtos deles. Por exemplo, aposentadoria híbrida, vantagem ou não? Aí vem aquela máxima, né, do direito. Depende. Por que depende? Vai depender da situação em que o segurado se encontra. Em regra, ou via de regra, ou de forma geral, ela, no caso, a aposentadoria híbrida, ela é mais vantajosa para quem possui bastante tempo de contribuição / carência em um tipo de trabalho, seja urbano ou seja rural. Tá? Se você tiver 80% no trabalho rural, 20% no urbano, ou 80% no urbano, 20% no rural, e está usando o tempo trabalhado em outra zona, né? Tem 81, aí está aqui 80% na zona rural e tem 20% aqui na área urbana. Aí, quer dizer, vai complementar esses 20% aqui de trabalho urbano, vai complementar o rural, tá? Como complemento para atingir os requisitos dessa aposentadoria. Quer dizer, o importante é o seguinte: você tem mais trabalho numa área, mas tem uma outra gordurinha na outra. Aí você, opa! Doutor, eu posso contar com aquele tempo lá? Pode. Vamos atrás da documentação. A vantagem é que a documentação é vasta. O importante é você provar que você trabalhou na zona rural, tá? É aí que tá. Quer dizer, então você de repente vai somar, então vou poder me aposentar até antes, né? Eu nem imaginava. Essa é a importância da sua entrevista ali com um profissional da área de previdência, né? Agora, se o segurado possui metade do tempo na zona rural, 50%, e metade do tempo na zona urbana, 50%, por exemplo, a aposentadoria híbrida pode ser um obstáculo, né? Um óbice, caso o segurado seja atingido pelas novas regras que a reforma da Previdência estabeleceu. Por isso que depende, cada caso é um caso. Quem pode mais, chora menos, tá? Isso porque, no caso da aposentadoria híbrida, como já falei na primeira parte, não tem regra de transição. Com isso, pode ser que o segurado precise trabalhar muito mais para ter direito ao benefício desse tipo de aposentadoria. Esse é o detalhe, porque já que não tem regra de transição, você sai no prejuízo. Lembrando do exemplo dado sobre o segurado que precisava trabalhar somente mais um mês se houvesse uma regra de transição, igual à aposentadoria por idade, contra 5 anos e 1 mês para conseguir se aposentar, estabelecida pela norma definitiva para a aposentadoria híbrida pós-reforma da Previdência. Ou seja, a casa caiu, né, cara? Aí, aquela história. Nesses casos, o que seria mais viável é colocar na balança se vale a pena pedir, né? O seu cliente está nesse caso aí, né? Aí tem que ver, vai pedir a aposentadoria híbrida? Ou pedir a aposentadoria rural? Ou urbana por idade? Porque aí a aposentadoria rural, é a aposentadoria urbana, ela tem o quê? Regra de transição, tá? Por isso que é importante fazer o planejamento previdenciário. De repente não vale a pena você contar lá o tempo que você trabalhou na zona rural, porque foi 50%. 50% não é vantagem. Por quê? Porque por causa da reforma da Previdência. Agora, se você trabalhou, está na zona rural, na zona urbana aqui, naquela entrevista que ele bate-papo. Não, mas eu trabalhei na área rural. Trabalhou na rural? Na minha infância toda. Como é que é? Opa! Aí já muda de figura. De repente aí você tem aí, né, mais de 50%, 65%, 70% trabalhado. Aí você está você está agora na zona urbana, pô, de repente vai ficar, aí é vantagem você pegar aquele tempo que trabalhando na zona rural, né, e completar
com a urbana. Então, quer dizer, não pode se ter o melhor dos três mundos, né? Então, você vai ter que ver aí onde que você vai se enquadrar. No caso, o profissional vai dizer, olha, essa aqui, a híbrida, vai ter essa desvantagem aqui. A aposentadoria rural vai ter essa aqui, mas tem regra de transição. A urbana também tem regra de transição. Tá aqui, ó. O senhor escolhe. Eu posso orientar aqui o senhor aqui, ó. Essa aqui, tá? A híbrida, a rural e a urbana. Eu não posso dizer assim, faz essa aqui que é melhor. Não, vou te dar a situação aqui, ó. Fazer todo o levantamento bonitinho, isso aqui. Perdas e ganhos. Não se pode ter o melhor dos três mundos aí, né? Veja. Para isso, o segurado terá que ver quanto tempo vai demorar para se aposentar nas duas modalidades. Regra de transição, que é o quê? Por idade urbana, por idade rural, versus aposentadoria híbrida, que não tem regra de transição, tá? Que é a vantagem se você tiver bastante tempo em uma. Aí você vai usar a outra só para fechar o caixão ali, para poder pedir o benefício de se aposentar. Né? Então, essa visão aí que o profissional da área de previdência vai te passar. Vale lembrar, a reforma da Previdência não alterou as regras da aposentadoria por idade rural. Os requisitos são os mesmos que a aposentadoria híbrida antes da reforma. Falei isso na primeira parte. Caso o segurado tenha um tempo considerável nas duas atividades, urbano e rural, e cumpriu os requisitos antes da reforma da Previdência, né? A aposentadoria híbrida ou mista é uma boa opção, porque é possível somar os dois períodos de trabalho e já ter o direito de quê? Do benefício, que é o quê? A aposentadoria. É de suma importância a consulta com um especialista previdenciário. Através de um planejamento previdenciário, será possível analisar toda a documentação, o extrato previdenciário, que é o CNIS, quanto tempo falta para todas as aposentadorias. Ele vai te dar, o profissional previdenciarista vai te dar aqui o mapa, aqui, ó, tá aqui, ó. Essa aqui, positivo e negativo, essa aqui, positivo e negativo. Aqui você vai ter que trabalhar mais 4 meses, esse aqui vai trabalhar mais 2 anos, ele que vai dizer. Vamos contar o tempo ali, vamos ver tudo. E qual será ideal para o segurado que pretende usufruir deste benefício, tá? Eu espero ter dirimido a dúvida sobre aposentadoria híbrida, ok? Forte abraço, sucesso sempre!